Olá a todos, vídeo de opinião, o único vídeo de opinião que eu vou gravar sobre as minhas leituras de outubro. Não tenho tido tempo para fazer vídeos de opinião e essa falta de tempo e essa falta de prática já se está a refletir porque este vídeo de opinião está a ser muito penoso de se gravar. Já tentei gravá-lo mais do que 5 ou 6 vezes e não estou a ficar nada satisfeita com o resultado. Não sei se esta vai ser a versão final, oxalá que sim. Mas é mesmo o único vídeo de opinião que eu vou gravar das minhas leituras de outubro e decidi gravar este porque a obra assim o pede, assim o merece. Esta leitura que eu fiz durante o mês de outubro foi verdadeiramente a melhor leitura desse mês. Foi aquela leitura para a qual eu tinha mais expectativas e ainda bem que essas expectativas se concretizaram. Foi uma leitura que me levou mais de metade do mês, ou seja, que me consumiu mais de metade do mês de outubro, mas valeu muitíssimo a pena, muito, e estou aqui para mostrar-vos o quão valeu a pena, o quanto valeu a pena e o quão maravilhosa foi esta leitura e o quanto eu quero à viva força agora conhecer tudo aquilo que Leonardo Padura escreve e ainda vai escrever, e oxalá que ele continue a escrever por muito tempo. É óbvio que eu estou a falar-vos deste pequenino tijolo que está aqui nas minhas mãos, que se chama O Homem que Gostava de Cães, que tem um pouquinho mais do que 600 páginas, tem uma mancha gráfica muito densa, mesmo como vocês conseguem ver. Nem quando há mudança de capítulo nós temos direito àquela habitual página em branco, não, só temos isto, estão a ver? Pronto, e é uma obra que pelo seu tamanho, pela sua densidade de mancha e também por tudo aquilo que ela tem lá dentro, é uma obra cuja leitura não se faz de maneira nenhuma de forma rápida, por muito tempo que até nós tenhamos. E eu não tive muito tempo, por isso é que demorei mais de metade do mês a lê-la, mas sei que mesmo havendo tempo, mesmo estando com predisposição para a leitura, esta é uma obra que não deve ser lida e que não se consegue ler de forma rápida. Por isso já vos aviso, por muito que seja uma obra maravilhosa e brilhante, e vocês vão perceber porquê, oxalá que sim, oxalá que eu consiga mostrar esse brilhantismo e toda uma maravilha que está aqui dentro, não é uma obra para toda a gente. Não é uma obra que eu aconselho a toda a gente, não aconselho sobretudo a quem não gosta de romance histórico e a quem não gosta daquele tipo de história, aquele tipo de romance que tem muito de ficção, mas que tem sobretudo muito de verídico e que tem uma pesquisa e um trabalho mesmo muito detalhado e muito minucioso da parte do autor. Por isso, para quem não se, como é que eu ia dizer, identifica com estas características numa leitura, acho que esta obra não é para vocês. Agora, toda a gente que sim, que gosta destas características, tem aqui uma obra brilhante, uma obra que eu quero mesmo muito recomendar-vos, que me foi recomendada por muita gente, mesmo quando eu na TBR disse que queria ler esta obra, houve muita gente aí desse lado que nos comentários me disse logo que eu ia adorar isto, que estava muito contente por eu finalmente chegar a Leonardo Padura e a esta obra, e assim sendo, eu sou mais uma que está aqui para recomendá-la e para mostrar-vos o quanto isto é bom, o quanto isto é mesmo essencial, sobretudo para leitores que, como eu já disse, busquem, procurem essas obras que tenham umas características semelhantes a estas, que não se intimide com o tamanho de uma obra, que não se intimide com a mancha gráfica, como a mancha gráfica desta obra é, e sobretudo que não se intimide com uma obra que quer mesmo à viva força dar-nos um retrato, mas um retrato muito completo, muito pormenorizado, muito detalhado daquilo que foi a utopia mais importante do século XX, tal como está aqui na capa mencionado. Este é o retrato mesmo impiedoso dessa utopia que é nada mais nada menos do que a utopia associada ao comunismo. Vocês sabem que durante o século XX o comunismo reinou
em muitas partes do mundo, sobretudo na União Soviética, e nós vamos ter aqui então esse comunismo, mas vamos ter um retrato mesmo desencantado, impiedoso, não digo cruel, mas um retrato cru, nu, e verdadeiro daquilo que foi o comunismo e daquilo que muitas vezes não transparece cá para fora, porque sempre que falamos no século XX e falamos em atrocidades, vem-nos logo à cabeça a Segunda Guerra Mundial e vem-nos logo à cabeça o Hitler. Mas digo-vos que quem estava do outro lado, ou seja, assim mais para o leste, e dominava de forma absoluta a União Soviética e veio a dominar outros países depois da Segunda Guerra Mundial, não foi de maneira nenhuma peça melhor do que o Hitler. Por isso este retrato impiedoso mostra-vos sobretudo as atrocidades que se cometeram em nome do comunismo, quando muitas vezes aquilo que estava verdadeiramente em cima da mesa era um ditador que eu acho que é quase impossível haver termo de comparação para ele, a não ser esse Hitler e outros assim sádicos, impiedosos, cruéis, e que cometeram as mais bárbaras atrocidades em nome de um movimento que eles encabeçaram. É isso que nós temos aqui e para mim, por muito que eu já tenha lido muita coisa associada ao século XX, vocês já sabem que eu sou fascinada pela história do século passado, mas por muito que eu já tenha lido, ficção e não ficção, e eu não consegui de maneira nenhuma ficar indiferente e não ter sentido murros atrás de murros no estômago, não ter sentido as minhas entranhas a revolverem-se uma vez atrás da outra face a tudo aquilo que o senhor Joseph Stalin fez em prol daquilo que ele acha que era a defesa do comunismo, ou daquilo que ele achava que era a defesa do comunismo. É isso que nós temos aqui. Mas temos aqui temos esse retrato impiedoso, sobretudo guiado e comandado através de três homens. Três homens, dois dos quais são verídicos, e um é ficcionado, ou seja, temos dois protagonistas que são verídicos, foram pessoas muito, uma delas sobretudo muito influente naquilo que foi a Revolução de 1917 na Rússia, e temos outro que se viu intimamente ligado a esse primeiro protagonista por razões que eu já vou tentar explicar, e depois temos um protagonista que é fictício, que é uma personagem fictícia, mas que vê a sua vida intimamente relacionada com o comunismo e também com estes dois homens que através do romance, através da narrativa, vão aparecer na sua vida. Temos então três protagonistas, três homens, como eu acabei de dizer. Vamos sobretudo acompanhar um deles, que é aquele que toda a gente, quando eu falo desta obra, e se já a leu, de imediato fala sobre ele, que é nada mais nada menos do que Leon Oliev Davidovich Bronstein, mais conhecido por Trotsky. Este Leon Trotsky, que é este homem que está aqui nesta capa, foi uma peça fundamental na Revolução de 1917, e foi também um homem perseguido a partir do momento em que Stalin chega ao poder na União Soviética, e nós vamos acompanhar a vida dele, sobretudo acompanhar a vida dele depois de Stalin ter ido para o poder, e vamos acompanhar a sua vida no presente, vamos perceber as dificuldades pelas quais ele vai passar e vamos também perceber e compreendê-lo e conhecê-lo melhor, não só no presente, mas também naquilo que ele foi enquanto pessoa muito, muito influente, que esteve ao lado de Lenin e que então teve esse papel fundamental na Revolução de 1917. Ao mesmo tempo, vamos conhecendo e vamos saltando para outro ponto do planeta e vamos conhecendo um espanhol, mais propriamente um catalão, e vamos acompanhá-lo a partir do momento em que ele está diretamente envolvido na Guerra Civil, pelo lado dos republicanos,
e vamos perceber que a sua vida vai dar um grande giro a partir do momento em que lhe propõem alguma coisa e ele, comunista convicto, vai largar tudo para trás em prol de uma missão. E essa missão é a missão que vai fazer com que a sua vida se cruze de forma muito, muito íntima com a vida de Trotsky. Claro que eu poderia dizer-vos mais coisas, claro que eu poderia explicar-vos melhor de que forma é que este Trotsky e este catalão que se chamava Ramon Mercader se vão conhecer, mas eu própria não sabia de que forma é que eles estavam diretamente relacionados um com o outro e foi a obra que me explicou isso. Claro que depois eu fui para as internets tentar perceber se tudo aquilo que a obra me dava era verdade, e sim, é verdade. E fui também perceber e compreender que este retrato impiedoso que nos dá destes dois homens, ainda não vos falei do terceiro, mas que nos dá destes dois homens, dá-nos para compreender o quanto alguém completamente obcecado pelo comunismo é capaz de fazer as maiores barbaridades, é capaz de passar por uma lavagem cerebral, completamente como se fosse uma lavagem cerebral, e pôr a sua vida em mãos desse ideal político e de tudo aquilo que inocentemente defende, sem dar-se conta de que essa lavagem cerebral já não tem nada a ver com o ideal comunista e tem sim a ver com uma perseguição implacável daquela pessoa que estava ainda naqueles anos à frente desse ideal comunista e à frente da União Soviética. Para além destes dois homens que são verídicos, ou seja, de Trotsky e de Ramon Mercader, nós temos então uma terceira personagem, um terceiro homem, que é fictício, que se chama Ivan, que é também ele alguém cuja vida está diretamente relacionada com o comunismo, mas desta vez sem ter sido por vontade própria. Falo-vos deste Ivan, que é um cubano, e que, como vocês sabem, também em Cuba, também a Cuba chegaram os tentáculos do comunismo, e nós vamos então ter este Ivan que nos leva a conhecer o comunismo já dos finais do século XX e vamos entender mais uma vez, de uma forma impiedosa, o quanto esse ideal comunista nos finais do século XX, ou seja, nos anos 80 e 90, falta uma palavra, amarrava completamente as pessoas, não lhes dava liberdade nenhuma, fazia passar essas mesmas pessoas por situações de muita miséria, de muita falta de condições básicas, mesmo pessoas que até tinham, uma educação superior, mesmo essas pessoas viram-se em determinados momentos a viver no limiar da pobreza e numa ilha, ou seja, numa situação claustrofóbica onde o ideal comunista ainda imperava, e se quisessem ver-se livre deles tinham que mesmo arriscar a vida e tentar a sua sorte fora daquela ilha. Temos então estes três homens que nos ajudam a perceber este retrato impiedoso do comunismo, ou seja, desta utopia mais importante do século XX. É um retrato muito, 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 muito detalhado. É um retrato que às vezes me fez sentir algum cansaço, e por isso mesmo é que eu não lhe dou a nota máxima, só por isso, mas porque tudo o resto está brilhantemente entrelaçado, brilhantemente pesquisado. É um romance que tem muito, muito, muito de carga verídica. Obviamente que não é uma não-ficção. Há aqui coisas que estão associadas ao lado ficcionado, mas é uma obra que me fez verdadeiramente conhecer ainda mais aprofundadamente, e desculpem lá os advérbios em mente, que eu estou para aqui farta de repetir, mas que me fez conhecer de forma muito mais profunda este comunismo e o seu lado negro, o seu lado horrendo, o seu lado bárbaro, o seu lado que se afastou completamente dessa perfeição que estava por trás dessa utopia, que se quis
a pôr em prática e que sempre que se quis pôr em prática resultou numa ditadura, e numa ditadura bárbara e horrenda como aconteceu nos territórios da União Soviética. É isto que nós temos aqui, associados a estes três homens, que estão muito, muito relacionados com o título. Sim, o título não se, como é que eu ia dizer, não se coaduna apenas com um deles. Vocês, à medida que vão lendo a obra, vão percebendo que o título se coaduna com todos eles, mesmo com o Ivan, que é a personagem fictícia. E tudo isto, que eu acho que não estou a transmitir da melhor forma que deveria transmitir, mas desculpem lá se não estou a conseguir, fez com que esta obra fosse uma leitura brilhante, uma leitura magistral, uma leitura com muito, muito, muito de enriquecedor, muita, muita aprendizagem, e que eu recomendo sem reservas nenhumas, a não ser para aquelas pessoas que eu já disse não estejam com muita vontade de pegar numa obra como esta. Agora, para toda a gente que gosta de história do século XX, para toda a gente que gosta de uma boa narrativa firmemente baseada em factos verídicos, tem mesmo que ler esta obra, vale muito, muito a pena. Eu dei-lhe um 9,5 em 10, isto deixou-me completamente extasiada, completamente arrebatada, com toda uma panóplia de sentimentos que vão desde o horror até à compaixão, porque sim, eu cheguei a sentir compaixão, mesmo por homens como estes dois protagonistas verídicos, que foram capazes de atos do mais bárbaro que vocês possam imaginar. É isso que nós temos aqui. Adorei a personagem do Ivan mesmo, e acho que ela, por muito que não tenha o protagonismo das outras, é uma personagem maravilhosa, e a forma como ela nos chega com um destaque que não é o mesmo destaque dos outros dois, complementa na perfeição tudo aquilo que é verídico nesta obra. Adorei, adorei, adorei. Quero mesmo muito continuar a ler Leonardo Padura, e só espero que as outras sejam tão boas ou melhores do que esta, ok? Para toda a gente que me recomendou esta obra, mesmo muito obrigada, valeu muitíssimo a pena, e eu agora só espero ter sido, como é que eu ia dizer, o suficientemente clara e o suficientemente entusiasmada com isto para deixar-vos também com aquela pulguinha atrás da orelha, e para que vocês leiam esta obra o mais breve possível, se assim for, ou então um dia destes, porque, a sério, Leonardo Padura vale mesmo a pena, e esta obra é muito, muito, muito recomendável. Adorei, 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 e quero mesmo muito que vocês também a leiam e que me digam alguma coisa um dia destes, ok? Para terminar, peço-vos mesmo que me digam se valeu a pena todos estes minutos que eu estive aqui a falar sobre esta obra, que me digam quem já leu aquilo que achou desta obra, e se achou que eu fui suficientemente... falta-me outra vez a palavra. Suficientemente clara naquilo que disse, e se consegui mesmo transmitir e partilhar para aí e passar para aí o meu entusiasmo e a vontade que eu tenho que vocês também a leiam. E pronto, acho que é isso. Deixem-me aí em baixo nos comentários tudo aquilo que acharam sobre este vídeo. Um beijinho muito grande, e vemo-nos numa próxima vez, num vídeo que eu espero que seja mais fácil de fazer do que este, ok? Beijinhos!